Olá, pessoal! Muitos alunos me perguntam qual foi o período de maior crescimento da economia brasileira. E, sem sombra de dúvidas, podemos destacar que na década de 70, o milagre econômico foi o período de maior expansão média do PIB. Em alguns anos, o PIB cresceu acima de 10%, tornando esse período realmente expressivo na economia nacional. Entretanto, já no final da década de 70 e início da década de 80, com os choques do petróleo, a economia brasileira entra em um período problemático e recessivo. E com isso, o tema da nossa aula de hoje é o milagre econômico e a crise dos anos 80. E inicialmente, vamos ver como que se comportou o milagre econômico e os choques do petróleo. E depois, posteriormente, discutiremos quais foram os impactos e as consequências que a economia viveu durante a década de 1980. Então, inicialmente, iremos analisar o milagre econômico e os choques do petróleo. Com relação ao período do milagre, podemos destacar que ele ocorreu entre os anos de 1968 a 1973. E neste período, por incrível que pareça, a taxa de crescimento do PIB foi, em média, 11,2% ao ano, sendo que a renda per capita também cresceu nesse período uma média de 8,2% ao ano. Neste caso, quais os fatores que contribuíram para esse resultado tão bom? Realmente, devemos destacar os 3 fatores que contribuíram para esse bom desempenho extraordinário, até diria, inédito da economia brasileira. O primeiro deles, entre o período de 1964 a 1967, a economia brasileira, em virtude da necessidade de combater o processo inflacionário, teve um moderado crescimento econômico do PIB, em especial da produção industrial. Visto que a economia cresceu pouco entre o período anterior ao milagre econômico, ele gerou uma capacidade instalada das suas indústrias, ou seja, máquinas e equipamentos que não estavam sendo utilizados na sua capacidade plena. Neste caso, existia o que a gente chama, nós economistas, de capacidade ociosa no nível de produção. Isto significa o seguinte: digamos que uma empresa automobilística industrial tem a capacidade de produzir ao mês 50 mil unidades. Entretanto, ela esteja produzindo abaixo de 50 mil. Por exemplo, em torno de 30 mil unidades. Neste caso, a indústria estaria operando abaixo do seu nível, da sua capacidade produtiva, do seu nível máximo. Então, era assim que o Brasil se encontrava antes do milagre. O segundo fator refere-se ao caso da reestruturação do sistema financeiro nacional brasileiro, com a criação, em 31 de dezembro de 1964, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. E, neste caso, fornecendo um novo dinamismo para a questão financeira das empresas e do próprio Estado brasileiro, e dando uma maior segurança e transparência à alocação dos recursos. E com isso, o Brasil conseguiu ampliar as linhas de crédito nesse período, sem gerar um processo inflacionário. Por último, cabe destacar as condições favoráveis do setor externo, dada a grande liquidez internacional e, consequentemente, a baixa taxa de juros internacionais, o Brasil pôde se beneficiar dessa captação externa. Nesse sentido, o milagre econômico também pôde absorver a poupança externa e ampliar os seus investimentos domésticos nas principais empresas brasileiras, sejam elas a nível público ou a nível privado.
Resumindo, podemos destacar que antes do milagre, a economia apresentava capacidade ociosa no seu nível de produção. É muito importante destacar isso. E esse fato, em grande medida, era gerado pela redução da demanda, pelo aumento dos juros que foram observados antes do milagre, pela redução dos gastos do governo, a máquina pública, e pela instabilidade política. No início de 1968, os formuladores de política econômica no Brasil identificam a necessidade de gerar crescimento econômico no Brasil como o principal objetivo das políticas econômicas. E fazem isso com uma redução dos juros e expansão do crédito, já em 68, a qual amplia os investimentos privados para a viabilidade de novas compras de máquinas e equipamentos a nível nacional. E em 1970, o Brasil lança o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro PND, que tinha como objetivo principal transformar o Brasil em uma grande potência industrial até o final do século XX. E neste caso, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento identificava o hiato tecnológico que o Brasil tinha em relação aos países desenvolvidos como uma grande necessidade de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E investindo em novas tecnologias, o Brasil, dentro do plano, argumentou que a iniciativa pública deveria ser fundamental para corrigir as grandes diferenças produtivas e tecnológicas que tínhamos em relação aos países desenvolvidos. Além disso, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento identificava a necessidade de modernizar a agricultura brasileira. Este fato também se justificava pela questão do Brasil ter uma vantagem comparativa em relação aos recursos naturais, clima e extensão territorial com os seus principais parceiros comerciais. E realmente, no milagre, entre 1968 e 73, a agricultura cresceu em média 4,5% ao ano, um bom crescimento se comparado com os períodos anteriores. Entretanto, não foi um crescimento suficiente para gerar emprego para grande mão de obra brasileira ou para grande mão de obra sem muita qualificação. De fato, coube principalmente a construção civil e a indústria, dentro do milagre econômico, absorver o crescimento da oferta de emprego na economia nesse período. E podemos observar que a construção civil, em termos de crescimento real, isto é, metro quadrado construído, ou seja, produção física, em termos de crescimento real, só em 1968, já no primeiro ano do milagre, ela cresceu 16%. Nos anos de 72 e 73, também o crescimento foi expressivo. Vamos observar, por exemplo, em 1972, a atividade da construção civil cresceu 17,9%. E, em 1973, essa atividade cresceu 20,9%, em virtude, justificada, pelo grande crescimento do crédito do Banco Nacional de Habitação, o BNH, construído antes do milagre econômico brasileiro. A indústria da transformação, neste período, também cresceu a taxas superiores a 10% ao ano, sendo que os principais segmentos de destaque nesse período foram metalurgia, a química, a petroquímica e a produção de minerais não metálicos, que é o caso do cimento e do papel e da celulose.
E justifica-se esse forte crescimento da indústria, em grande medida, pelos créditos concedidos o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E, nesse sentido, consolidava-se na economia brasileira, neste período, um modelo brasileiro de capitalismo industrial, no qual essas instituições financeiras, de certa forma, fomentavam a acumulação de capital em grandes e poucos grupos industriais brasileiros, sejam na parte privada ou na parte pública. Vejamos o que Anita Kohn tem a dizer sobre o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Todavia, não devemos considerar tal expansão como sendo resultado de uma proposta de aumento do grau de intervenção do Estado na economia, mas sim como uma forma concentrada pelo Estado brasileiro naquele momento para viabilizar o desenvolvimento de certos setores considerados essenciais para o crescimento econômico. E, de fato, o crescimento econômico industrial brasileiro foi extremamente concentrador de riquezas, de capital. E este fato era justificado pelas altas taxas de lucro na economia nacional. Então, o crescimento econômico era elevado devido às grandes taxas de lucros na economia. Com relação ao setor externo, em especial, que eu quero analisar com vocês, a balança comercial, podemos dizer que, no milagre econômico, essa se manteve, de certa forma, equilibrada. Isso é, as exportações se equivaliam em termos de dólares, muito próximos das suas importações. Entretanto, o que justificava, no caso brasileiro desse período, um crescimento das exportações ao mesmo passo de um crescimento das importações? Vamos analisar rapidamente, a dinâmica dessa balança comercial nesse período. E aí, pretendemos discutir os fatores que afetaram tanto as exportações como as importações. E no caso das exportações, podemos destacar que neste período o forte crescimento mundial, a demanda mundial por produtos exportados brasileiros, fez com que esta naturalmente fosse crescendo durante o período. E no caso das importações, o forte crescimento do PIB, do produto e, consequentemente, da renda, da demanda doméstica, fez com que os brasileiros consumissem mais produtos importados, ou seja, se equiparando ao volume de exportações também. Entretanto, dado o final de 1973, com esse equilíbrio externo, o que quebra essa dinâmica equilibrada da balança comercial? E, em 73, realmente, com o primeiro choque do petróleo, faz com que as importações, visto que o Brasil era dependente desse produto, cresça muito mais do que as exportações. E, de certa forma, gerando um desequilíbrio numa conta externa importante para a atividade produtiva. Em 1973, com o primeiro choque do petróleo, o barril passa de 3 dólares para 12 dólares o barril, gerando um aumento 4 vezes maior dessa matéria-prima, significativa nas economias capitalistas. E mesmo com esse primeiro choque em 73, a economia brasileira continua crescendo, pois em 1974 o PIB se expande em 8,2%. Entretanto, com forte crescimento econômico, aumento da renda, que afeta as importações, mas o preço do petróleo subindo 4 vezes o barril, fizeram com que as importações, que estavam equilibradas no milagre, se descolassem das exportações. E com isso, já em 1974, o Brasil registrou, nas suas contas externas, um déficit histórico da balança comercial de 4,69 bilhões de dólares. E mesmo com esse desequilíbrio
das contas externas, o Brasil decide, em 1974, lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como objetivo principal manter um ritmo acelerado do crescimento do PIB. Olha só, a interpretação dos formuladores de política do governo do primeiro choque do petróleo deveria ser um avanço nos preços temporário e não permanente. Era esperada uma redução dos preços para os 3 anos seguintes, pelo menos, e o Brasil não poderia parar. E com isso, o Brasil buscou incentivar, nesse segundo plano, o desenvolvimento das indústrias de telecomunicações, energia e transporte, e setores na área de eletrônicos, petroquímicos, fertilizantes e papel e celulose também foram beneficiados pelo segundo plano de desenvolvimento. E o Brasil, nesse período, procurou incentivar programas alternativos de geração de energia, que é o caso, em 1975, do programa Proálcool, que, de certa forma, reduziu a dependência energética brasileira do petróleo. Também na questão energética, foram desenvolvidos os projetos para os planos de Itaipu e Itumbiara, para melhorar a geração de energia para alimentar as indústrias em crescimento. O desempenho da produção de alumínio, zinco e fertilizantes durante o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento realmente surpreenderam e, com isso, beneficiaram tanto as indústrias locais como as exportações brasileiras. No período que tange esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ou seja, 1974 a 1979, o PIB brasileiro cresceu a taxas superiores a 6% ao ano. Entretanto, no segundo choque do petróleo, em 1979, na Revolução Iraniana, as condições externas brasileiras tornaram-se insustentáveis, dificultando a continuidade de um modelo capitalista industrial brasileiro, de crescimento e acumulação do capital industrial. E realmente, com a crise de 79, o déficit da balança comercial torna-se insustentável, em torno de 2,8 bilhões de dólares e constante, prejudica o cruzeiro, no sentido de desvalorização da sua moeda local e gerando processo inflacionário. Em 1979, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, registrou uma inflação de 77,2%. No caso, o processo inflacionário, no final da década de 70, levou, inevitavelmente, à crise dos anos 80. E, de fato, a inflação brasileira já em 1980 passa dos 110%, mesmo com o crescimento do PIB ainda elevado em 1980 devido ao dinamismo do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A partir de 81, o Brasil começa a viver uma grande recessão. No início dos anos 80, o governo aumenta os juros e incentiva o crédito à produção agrícola para gerar uma superprodução e, assim, pressionar a queda do nível de preços. E o problema externo também se traduziu a um problema da dívida externa brasileira, que no início dos anos 80 estava em torno de 70% no setor público e 30% no setor privado. Entretanto, cabe observar agora os fatores que prejudicaram a renegociação e, de certa forma, a solvência da dívida externa brasileira.
Primeiro, a economia mundial, em especial os Estados Unidos, estava passando por sérias dificuldades. E assim, o Brasil foi diminuindo consideravelmente suas exportações. E os Estados Unidos eram um dos nossos principais clientes. Segundo, com a elevação da inflação norte-americana, o governo amplia a taxa de juros internacional, prejudicando a dívida externa brasileira, que era pós-fixada. E, em 1982, com as dificuldades de se obter receita em moeda estrangeira, em dólar, o Brasil assina um acordo de auxílio financeiro com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI. E podemos destacar que, a partir desse acordo, o FMI, ele sugere e, de certa forma, exige algumas mudanças importantes para a economia nacional. Entre elas, podemos destacar a necessidade de diminuição da demanda agregada pela redução do déficit público, redução dos gastos do governo. E também pelo aumento da taxa de juros e reduzindo, no caso, o crédito às empresas. E, além disso, uma correção dos salários reais. Em 1983, o PIB registra novamente uma taxa de crescimento negativo de 2,9%. Neste ano, o governo decide gerar uma desvalorização da moeda local, do cruzeiro, e também incentivar as indústrias no crescimento de sua produtividade e, com isso, restabelecer um novo patamar para as exportações brasileiras e, nesse sentido, equilibrar a balança comercial. Essa política ficou amplamente conhecida com a seguinte lógica, ou com o seguinte argumento: exportar é o que importa, para, no fundo, gerar divisas e melhorar a solvência da dívida externa brasileira. E o novo governo eleito, de José Sarney, anuncia, em fevereiro de 1986, um plano de estabilização da moeda nacional, conhecido como Plano Cruzado. E as suas principais medidas foram congelamento geral dos preços, fixação da taxa de câmbio, controle nos valores de aluguéis e financiamentos imobiliários, criação de uma nova moeda, o cruzado, e não foram estabelecidas metas para as políticas monetárias e fiscais, e uma reforma fiscal que deveria ser implementada. Os resultados iniciais, sem sombra de dúvidas, foram excepcionais, com a queda drástica do processo inflacionário e, mais ainda, com grande apoio popular a esse plano de estabilização. Por exemplo, em fevereiro de 1986, a inflação mensal no Brasil era de 14,8%. No mês seguinte, a inflação caiu para 5,5% mensais. E, em abril de 1986, o Brasil registrou uma deflação de 0,58%, mostrando realmente que a inflação caiu drasticamente e para níveis civilizados. Em 1986, a inflação ficou em torno de 65% no ano, a menor durante toda a década de 1980. Contudo, para que a inflação no médio e no longo prazo permanecesse estável e, de certa forma, declinante, o nível de demanda agregada deveria ser combatido, ou seja, a expansão econômica deveria ser contraída um pouquinho. Entretanto, não foi observado este fato. Destaque-se que desde 84 e 85, o Brasil vinha crescendo em torno de 5% em 84 e 7,8% em 85.
Em 86, consequentemente, a economia deveria frear um pouco o seu ritmo de crescimento do consumo e dos investimentos e necessariamente controlar o processo inflacionário, que era o objetivo prioritário. Entretanto, em 1986, observa-se um crescimento do PIB de 7,4% em termos reais, visto que os juros tornaram-se negativos em termos reais, descontada a inflação, devido à baixa queda inflacionária, e os investimentos e o consumo tornaram-se explosivos, ou seja, muito elevados. Para compensar o aumento no consumo e no investimento, o gasto do governo deveria ser reduzido através de uma reforma fiscal. E a reforma fiscal que deveria ser implementada em 1986 ou, na pior das hipóteses, em 1987, não foi realizada, sendo que já entre 86 e 87, o Plano Cruzado não conseguia mais combater o processo inflacionário. Ou seja, o Plano Cruzado sofreu realmente um insucesso. Além do mais, temos que destacar que o congelamento do preço no ano de 86 realizou uma escassez de oferta de produtos básicos na economia, sendo que em alguns supermercados ou até mesmo em algumas cidades era comum faltar produtos como leite, carne, automóveis, trigo, açúcar, entre outros. As dificuldades de se manter políticas econômicas consistentes com um programa de estabilização inflacionária geraram o insucesso do Plano Cruzado no final de 1986. E podemos observar que durante toda a década de 80, o processo inflacionário não conseguiu ser combatido. Para ser mais exato, até mesmo no início da década de 90, o processo inflacionário era o principal problema a ser enfrentado pelas políticas econômicas. E como vemos nos nossos dias de hoje, uma preocupação que eu diria até mesmo exagerada da política econômica de combater a inflação, no fundo, um resquício desse passado inflacionário, ou seja, dessa dificuldade que se observou nos anos 80, principalmente, e no início dos anos 90. E hoje observamos que as políticas econômicas, tanto a nível governamentais, fiscais, como a nível do Banco Central, ou seja, políticas monetárias, elas estão focadas, em certa medida, para o objetivo de controle do processo inflacionário, para evitar uma nova crise ou um novo processo recessivo da economia nacional. Como observamos na aula de hoje, eu gostaria de